Você se acha uma pessoa jovem? Quantos se acham jovens? Se com muito vigor, com muito vigor. Eu tenho certeza que tem alguns que se acham assim um pouco mais maduros. Você se acha mais maduro? Eu sou mais maduro, estou mais maduro. Ninguém. Tem gente que não sabe se acha mais maduro ou mais jovem, viu? Ainda está indeciso. Mas é interessante que com o passar do tempo, a gente vai ficando um pouco mais velho, não é? Você não é a mesma coisa que você era 10 anos atrás. E a vida vai mudando. Uma pessoa perguntou de mim no meu aniversário: pastor, como é que o senhor está se sentindo? Um ano mais velho. Né? Completei um novo ano, estou me sentindo um pouquinho mais velho. E quando a gente pensa em idade, alguns são mais jovens. Vamos fazer uma estatística aqui. Quantos têm até 20 anos de idade? Quantos têm até 20 anos de idade? Olha aí. Quanto tem entre 20 e 30? Entre 20 e 30. Quero ver qual é a maioria. Quantos tem entre 30 e 40? Quantos tem acima de 40? Acima de 40. Olha, está bem dividido, não é? Está bem dividido. Mas o importante não é o quantos anos você tem, mas como você se sente, não é? Pergunta para a pessoa do seu lado: você se sente com que idade? Tem uma história assim bem engraçada que conta a história de dois amigos naqueles lugares de repouso para pessoas mais velhas, parecido com um asilo. E aí estavam lá, e estava completando idade, um estava fazendo 95 anos, olha só, bastante coisa, não é? E aí o amigo olhou para ele: ô João, como é que você se sente fazendo 95 anos de idade? E o outro tinha 94. Aí o João disse: eu me sinto uma criança. Aí o Francisco arregalou: uma criança? Uma criança. Mas por que uma criança? Já tô careca, não tenho cabelo e acabei de mijar na calça. Mas o tempo passa, a gente fica mais velho. Eu tenho lembranças da minha vida quando eu era criança. Eu tenho lembranças. Eu gostava de subir em árvore quando criança. Eu era bastante ativo quando criança. Quem foi uma criança ativa? Quem foi uma criança ativa aí, não é? Uma criança ativa. Hoje em dia a criança só no videogame, não é? No WhatsApp. A gente não. A gente subia em árvore. Lembram disso? Vocês lembram disso? A gente inventava brinquedo. Sabe o que eu gostava de brincar? Eu fico pensando hoje, não tem nada a ver aquele negócio que eu fazia. Eu pegava uma lata de leite, eu furava a lata de leite, eu botava areia dentro, amarrava uma cordinha e puxava. Quem fazia isso quando criança? Quem fazia isso quando criança? Ninguém faz mais isso, não é? A minha maior vontade, eu gostava de fazer brinquedos. Eu pegava perna manca, pegava lata de conserva, fazia trator com alavanca e tudo, tentava fazer. Saía um negócio mais ou menos, mas eu inventava alguma coisa. Coisas de criança. A gente vai ficando velho, a idade vai passando, as coisas vão mudando. No âmbito espiritual não é diferente.
nós também temos uma idade espiritual. Eu quero conversar com você sobre isso nesse final de tarde. A nossa idade espiritual. É uma boa pergunta, não é? Qual a sua idade espiritual? Eu nunca dei essa mensagem aqui na nossa igreja, mas eu já dei essa mensagem lá na igreja de Curitiba. E Deus colocou no meu coração a vontade de falar desse assunto aqui entre a gente. A idade espiritual. Quantos anos você acha que você tem espiritualmente? Boa pergunta, não é? Você vai descobrir. Hoje você vai descobrir a sua idade espiritual. Nós devemos saber qual é a nossa idade espiritual. E entenda, quando eu falo em idade espiritual, eu não estou falando, né, eu tenho 100 anos de vida cristã. Espiritualmente eu tenho, bem que tem alguns que parece que tem 100 anos, não é? Você pede, fala, meu irmão, vamos ajudar o cara. Mas eu estou falando de fases que nós passamos na nossa caminhada cristã, na nossa vida espiritual. E uma igreja sadia tem pessoas de todas as idades espirituais. Vão ter bebês, vão ter adolescentes espirituais, vai ter jovens espirituais e também vai ter maduros espirituais. Uma igreja sadia tem que ter todas essas idades. E pior que tem também uma idade que não muda, que às vezes tem na igreja: o retardado espiritual. Não tem aquela pessoa que não muda, que não cresce, que não melhora, sempre a mesma coisa. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Gabriela. É o crente Gabriel, desse jeito vai ficar assim até Jesus voltar. E nós precisamos identificar qual é a nossa idade. E uma igreja sadia tem que ter todas as idades espirituais, porque, na verdade, sempre vai ter que ter bebês na fé, pessoas que vão chegando-se ao lado de Jesus, e vão ter pessoas que vão estar em processo de crescimento, vão ter maduros para cuidar dos bebês que vão chegando, vão ter os jovens que vão ajudar a cuidar da creche que vai chegando, E tem que ter todas as idades. Nós temos que ter pessoas maduras espiritualmente, crianças espirituais, adultos espirituais. Agora, tempo de igreja não necessariamente está associado à sua idade espiritual. Tem gente que passa 40 anos dentro de uma igreja e não cresce. Continua a mesma coisa. Chato, teimoso. Olhe para o irmãozinho do seu lado. Vê se ele não é um desses. Pergunte assim, meu irmão, você está crescendo? Pergunte, você está crescendo? Ou você continua chato e teimoso? Para crescer, primeiro nós temos que nascer. Nós temos que nascer. E sobre esse nascimento espiritual, na conversa onde Jesus teve com Nicodemos, que é narrado lá no Evangelho de João, capítulo 3, onde Jesus diz para Nicodemos, e Nicodemos pergunta: Senhor, mas como é que pode? Como é que pode uma pessoa sendo velha nascer de novo? Mas antes disso Jesus perguntou: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer novamente. E Nicodemos ficou em dúvida: poxa, um cara velho, grande, vai ter que voltar ao ventre da mãe para nascer. Mas não era disso que Jesus estava falando. O nascimento significa uma nova vida diferente. O nascer de novo significa começar uma jornada espiritual, uma caminhada cristã. Para nós crescermos, antes de tudo, nós temos que nascer.
E como é que nós nascemos, pastor? É muito simples, quando nós abrimos os nossos corações, entregamos nossas vidas a Jesus. Nós vamos ter um novo nascimento, o nascer do Espírito, que fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, quando creram no Evangelho na verdade, quando creram no Evangelho, na palavra da verdade, o Evangelho que vos salvou, vocês foram selados em Cristo Jesus com o Santo Espírito da promessa. Quando nós cremos, mas o crer não é de acreditar, é de se alinhar. As pessoas acham que crer é sinônimo de acreditar. Não aqui no Novo Testamento, não nesse texto. É o crer de se alinhar, se entregar a Jesus Cristo. E nós nascemos de novo quando nós abrimos os nossos corações para que Jesus venha morar em nossas vidas, ser o Senhor de nossas vidas. Não tem aquela criança que às vezes parece com o pai? Você olha assim para ela, é a cara do pai, não tem? Você olha para a criança, mas olha todo o pai, não tem o que tirar. Igualzinho, feio que nem um pai, não é? Não muda nada. E quando nós nascemos do Espírito, nós vamos parecer com o Pai, porque a semente de Deus está em nós. O Espírito de Deus agora mora em nós, e nós vamos nos parecer com o Pai, não fisicamente, mas em santidade, proveniente da verdade. A nossa vida vai mudar. Isso é o resultado natural de um novo nascimento. A nossa vida muda. E o Espírito de Deus vai entrar mansinho na gente e vai transformar a nossa vida, e não tem mais volta. Agora nós vamos crescer. Antes de nós falarmos da sua idade espiritual, primeiro eu quero falar sinais de vida espiritual. Pode colocar esse subtópico aí para você acompanhar. Sinais de uma nova vida. Quais são os sinais de uma nova vida? Quando a criança nasce e vem, o médico levanta e pega ali a pomada plafit no bumbum. Você apanhou no bumbum também, não apanhou? Você acha que aquilo é maldade do médico? Ele, deixa eu pegar aqui, agora eu vou dar. Ele deu tanto trabalho para mim, né? Toma. Para poder ver se tem vida, se a criança é normal, se não chorar tem alguma coisa errada. É isso que ele quer ver. Se não chorar, tem alguma coisa errada. Ele dá aquela palmadinha para ver se tem vida. E quando nós nascemos do Espírito, nós temos alguns sinais de vida. Primeiro sinal de vida: começa uma batalha dentro de nós. Começa uma batalha dentro de nós. E essa batalha, a batalha que o apóstolo Paulo fala lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículos 21 a 23. A batalha entre obedecer e desobedecer. Agora mudou. Antes de ter esse novo nascimento, você fazia o que queria, as coisas ficavam desse mesmo jeito. Era indiferente. Agora é diferente, né? Agora você tem um aperto no coração. Não é mais a mesma coisa. Você vai até errar, você vai até pecar, mas vai dar aquele aperto no coração tão grande que você vai chegar: por que eu fiz isso? O apóstolo Paulo fala dessa luta no livro de Romanos, capítulo 7, a partir do verso 21 a 23. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. É um ringue. Se você tem essa luta, porque entenda, as coisas não mudam assim do dia para a noite. Então agora você vai ter uma luta. Antes você andava, seguia os passos que queria e estava tudo bem. Antes de nascer de novo, você dormia fora, dormia na casa da namorada, do namorado, e estava tudo bem. A consciência não apertava, Deus não incomodava. Aí talvez você esteja falando: mas pastor, eu faço isso e não incomoda. Então você não nasceu ainda.
Porque se nós nascemos de novo, nós somos incomodados por causa do pecado. A nossa carne, nós até queremos pecar, mas aí agora Deus que está em nós, Ele puxa para trás. E a metodologia que Ele usa é colocar aquela profunda tristeza em nossos corações, depois que nós erramos. Se você nasceu de novo, então você vai ter uma batalha. Você tem essa batalha e você fica de um lado para o outro. Eu faço, não faço. Eu assisto esse filme que não presta, eu não assisto. Oh Jesus, o que eu faço? Eu entro ou não entro? Se você vê um irmão ali na frente do cinema, de um lado para o outro, já tem em mente, esse é filho de Deus. Ele está tendo essa batalha. Ele já nasceu de novo. E ele fica ali, eu vou ou não vou? Eu entro ou não entro? Eu tomo essa cerveja ou não tomo? Mas está tão redonda, mas vai descer quadrada. E você fica naquela luta. Antigamente não tinha essa luta. Antigamente você ia pro bar, enchia a cara, chegava em casa ainda, né? Queria botar a banca lá pra mulher. Hoje você até enche a cara, chega em casa escondido, de mansinho, pra mulher não ver você bêbado com vergonha. E você não queria fazer aquilo, você fica, hoje, por que eu fiz isso? Isso significa que você nasceu de novo. O diabo vai colocar na sua mente, tá vendo? Você não presta, você não é filho de Deus. Se você fosse, você não tinha pecado. Mentira do diabo, você é filho de Deus. E prova disso é que você não tem mais prazer na prática do pecado. Antes você tinha. E o diabo vai colocar na sua cabeça, não vá mais para aquela igreja, você não é digno de estar entre aqueles irmãos. Não vá para o seu grupo pequeno, você não é digno de estar entre aquelas pessoas. Mentira, é aí que você tem que vir mesmo. E dar a mão palmatória, irmãos, eu quero que oração, eu pequei, irmãos. Me ajudem, porque o diabo quer isolar você de todos os jeitos. Ele quer neutralizar o seu crescimento. Ele quer abafar o seu crescimento. Então, primeiro sinal, uma batalha dentro de nós. Segundo sinal, fome da palavra de Deus. Esse é o segundo sinal. Assim como um bebê recém-nascido. Você mamava muito quando criança? Um dia desse eu descobri que tem pessoas que mamaram aqui até os 8 anos de idade. Pergunte da pessoa, para o seu irmão do lado aí, até com quantos anos você mamou? Você mamou até quantos anos? Isso já não é gente, era um cabrito, não é? A minha esposa mamou até os 7 anos de idade. A mãe dela me conta que ela ia correr, brincar com as coleguinhas. Aí suada, ela voltava e puxava a camisa para mamar. Olha, eu com fome, mamãe. Mas uma característica normal de criança é que criança come regularmente. E quando não está comendo, está dormindo. Bebê é assim, não é? Se uma criança não tem fome, alguma coisa está errada. Aí o apóstolo Pedro, eu sei que aqui ele fala de uma atitude, mas 1 Pedro 2,2, como crianças recém-nascidas, desejem ardentemente o puro leite espiritual, para que através dele vocês cresçam para a salvação. E é essa palavra que vai nutrir para que a gente cresça. É essa palavra que vai ter as vitaminas necessárias, os minerais necessários, a proteína necessária, o carboidrato necessário para gerar crescimento em nossas vidas. E é essa palavra que vai fazer com que a gente cresça. Assim como uma criança, quando está com fome, abre a boca e chora. Você fazia muito isso? Você não lembra, não é? Mas você não vê quando a criança está com fome, o que ela faz? Como é que ela faz? Faça aí. Isso é filho de gato. Tem filho de gato por aí, não é? E abre o berro e chora, meu irmão.
Aí quando você vai lá, calma, vou dar, calma, ele está lá gritando. Aí quando está lá, ele aí... Passou o choro. Se nós nascemos, nós queremos conhecer mais da palavra de Deus. Nós queremos conhecer mais de Jesus. Nós queremos saber mais a respeito de Deus, e nós vamos conhecer mais a respeito de Deus na sua palavra. E nós vamos querer tirar tempo para a palavra de Deus. Nós vamos querer estar no meio dos irmãos que amam a Deus. Nós vamos querer estar no meio daquelas pessoas que agora têm essa nova vida. O nosso prazer não é mais estar com aquele amigo da esquina, com aquele companheiro do baseado, com aquele cara da cervejinha. Não, agora mudou. Agora a nossa alegria, a nossa vontade, a nossa felicidade é quando chega o nosso grupo de oração. É quando chega domingo, no final da tarde, a gente vai para a igreja e revê os irmãos, dá um abraço legal. Ô meu irmão, que bom ver você. Você recebeu um abraço hoje? Então dê um abraço para o seu e diga assim: ô meu irmão, que bom estar aqui com você. Pode fazer isso, só se estiver fedendo, não é? Se você estiver fedendo, não faça não. Mas pode fazer. É tão legal estar entre os irmãos que a gente não quer nem voltar do acampamento. E não esqueça que tem acampamento dia 12 de outubro, viu? 10, 11 e 12 de outubro, não esqueça disso. O acampamento de adultos aí está chegando, não vai ser em setembro agora, mas vai ser em outubro. Vai ser o mesmo período, viu? A mesma quantidade de dias. E nós queremos estar entre os irmãos. Antes de qualquer coisa, tem que nascer novamente. Nós não vamos crescer se nós não tivermos nascidos. Nós estamos falando de uma caminhada espiritual, de uma vida espiritual. Nós só vamos crescer se nós nascermos. E quando nós nascemos, nós somos um bebê. E tem irmão que é como um bebê, aquele recém-chegado, não é? Tudo é novidade. Aí quando você percebeu, quando aquela criança, ela chega, ela fica olhando para tudo. O olhão arregalado. Aí quando um bebê novo na fé vem pra gente, tudo é novidade, e fica olhando. Aqueles fazem isso. O pessoal é legal, é gente boa, brinca, o pessoal é alegre. Que legal. E quando você começa uma nova caminhada, você é como um bebê espiritual. Primeiro precisa nascer. Se você não nascer, os próximos passos não acontecem. E é muito fácil. Nós nascemos quando nós abrimos os nossos corações, reconhecendo que somos pecadores, reconhecemos que somos falhos, e entregamos as nossas vidas ao senhorio de Jesus. É muito mais do que entregar a vida para que Jesus seja o nosso Salvador. Não, é entregar a nossa vida para que Ele seja o nosso Senhor. Ou seja, Ele manda e nós obedecemos. Ele dá as normas. Ele tem as rédeas da nossa vida. Agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, a vivo no Filho de Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. E é assim que nós vivemos quando nós nascemos novamente. Abrir os nossos corações e entregar nossas vidas a Cristo. Aí sim, depois que nós nascemos, primeira idade, coloque aí, primeira idade, infância espiritual. E o que me motivou quando eu dei essa palestra a primeira vez, eu morava na cidade de Curitiba, foi um estudo que eu estava fazendo da epístola de 1 João. E ele diz assim, lá em 1 João capítulo 2, versículo 12. Olha o que ele fala. 1 João capítulo 2, versículo 12. Olha o que ele diz. 1 João 2,12. Você pode procurar na sua Bíblia. Filhinhos, eu os escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Quando ele coloca filhinhos, porque logo depois ele fala, jovens, eu vos escrevo porque vocês venceram o maligno. Adultos, eu vos escrevo porque vocês conhecem Jesus desde o princípio.
Na verdade, o apóstolo João está se referindo a idades espirituais, a fases espirituais que nós passamos. Primeira coisa que você tem que ter em mente, entenda isso: quando você nasce novamente, todos os seus pecados são perdoados. E é importante você entender isso, porque o diabo, o inimigo de nossas almas, ele vai travar uma batalha espiritual com a gente, e ele vai querer enganar você. Ele vai dizer lá no seu ouvido: você lembra que você fez? Como agora quer dizer que tu é crente? Bandido, tu não engana ninguém não. E aí você começa a ficar entristecido. Já aconteceu isso com você? Você já viu? Quando já aconteceu isso? Quando já aconteceu? Isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo. E pior ainda, quando alguém olha pra gente, né? Você está indo pra igreja agora? É? Tá bom, quer me enganar, é? Não engana ninguém não, é? Esses são os anjos do diabo que ele enviaram para incomodar você. Todos os seus pecados foram perdoados. Que coisa boa. Não tem pecado que não tenha sido perdoado. Jesus morreu naquela cruz por todos os nossos pecados, aquele que ainda você vai cometer. Aí você pode até dizer: mas pastor, se for assim eu vou pecar à vontade. Aí o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos que a gente não consegue fazer isso, porque nós somos nascidos de Deus. Se nós nascemos de Deus, nós não conseguimos ficar na prática do pecado. É isso que o apóstolo João fala em 1 João. Porque nós somos nascidos de Deus. Nós não conseguimos ficar praticando o pecado. Nós queremos ser santos como Jesus é santo. Mas todos os seus pecados são perdoados. E o inimigo vai colocar na sua mente: você não tem a salvação não. Não, se você não tivesse a salvação, ele não geraria dúvida na sua mente. O fato de ele tentar colocar dúvidas para trazer pânico, medo. Tem pessoas que começam a caminhada ao lado de Jesus, que às vezes não conseguem nem dormir com medo. Quem já teve medo? Quem já teve medo disso? Diga a verdade, quem já teve medo disso? Dúvida da salvação, levanta a mão para o pessoal ver. Olha, tá vendo? Tá vendo quanta gente? Se você está passando por essa luta agora, olha, tantas pessoas passaram. É uma luta muito comum quando nós nascemos de novo. O inimigo quer tirar a nossa paz. Aí coloca dúvida: você não é salvo não. Deixa eu dizer um segredo para você. Se você não fosse salvo, o diabo não ia lembrar você que você não era. Como você é salvo em Cristo, aí ele fica colocando dúvida na sua mente para tirar a sua paz. Ele quer tirar a sua paz. É isso que ele quer fazer. Ele quer tirar a sua paz a qualquer custo. Se você nasceu de novo, uma certeza que você pode ter é a garantia da salvação. Isso você tenha com certeza. Se você nasceu em Cristo, então você já tem a vida eterna, porque fala de um nascimento espiritual. Agora eu quero que você olhe lá comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Olhe comigo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Olha o que fala. Irmãos, não lhes pude a falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Primeiro sinal da infância espiritual. O infante espiritual, ele é mais carnal do que espiritual. É mais carnal do que espiritual. E a mudança vai ser paulatina, aos poucos. Irmãos, não existe um crescimento instantâneo. Eu lembro de um jovem que ele chegou depois que foi para um encontro, e aí ele chegou dizendo: agora minha vida mudou, meus problemas se resolveram. E antes daquilo ele era viciado em droga, batia na mãe de vez em quando,
Foi para o encontro. Aí lá no encontro ele voltou para o encontro. Agora minha vida mudou, sou uma nova pessoa. E cresci, agora mudou. Durou 3 semanas, voltou a fazer tudo o que fazia antes. Não existe um crescimento instantâneo. Por isso que é muito importante você entender que as pessoas que começam a caminhar ao lado de Cristo, elas precisam crescer, dar frutos para mostrar crescimento. E o crescimento vai vir aos poucos, mas nesse início, você sabe, o Espírito de Deus agora mora em você, você não quer errar, mas você vai tropeçar. Você vai errar de vez em quando. Você vai de vez em quando, ali tropeçar e cometer uma falha. O que criança mais faz? O que criança mais faz? Que não pega... Quando você descobre que a criança está cagada no seu colo, o que você faz? Toma, papai, vai lá, tá teu, é teu. É assim que você faz quando o filho é seu? Ei, acho que você está de brincadeira, menina, aí você... mamãe, acho que tem que trocar a fralda. Toma, Ninguém gosta de criança quando está cagada, Ninguém gosta. Tem gente que gosta? Tem gente que gosta de criança quando está... Tem gente que gosta de criança quando está cagadinha? Acha que ele vai tapar? Ninguém gosta. E o que criança mais faz é caca. O que criança mais faz é caca. E não vai, assim como um bebê não se torna jovem do dia para a noite, da mesma forma uma criança na fé não vai se tornar um jovem na fé do dia para a noite. É um processo e o resultado do crescimento vai ser proporcional através de 2 coisas: da sua devoção à palavra de Deus e do seu comprometimento em obedecê-la. Quando nós lemos, quando nós aprendemos de Deus e nós colocamos em prática, nós estamos crescendo, estamos desenvolvendo músculos espirituais. Nós estamos crescendo espiritualmente. Quando começa a mudar a nossa vida, quando a gente começa a vencer as tentações, olha, um sinal de crescimento é que quando você começa a ter mais vitórias do que derrotas, isso é bom sinal, você está crescendo. Graças a Deus. Isso é sinal de crescimento. E você tem que entender, tem que ter paciência. Às vezes nós queremos que a pessoa cresça rápido, não é? Não tem aquela criança que fica de criança. Criança jogada a si só faz besteira, não é verdade? Não faz besteira? E aí vem estar ali com aquela criança e vê, esse menino é muito, mexe em tudo, é criança. E está andando, vai mexer em tudo mesmo, é saudável, é sadia. Crianças na fé não são diferentes. Vão mexer, vão aprontar, vão derrubar. E quando começa o processo de crescimento, começa a mudar o comportamento. A não ser que a pessoa seja um retardado espiritual. Não é possível. Olhe para o seu irmãozinho, você é um retardado espiritual? Eu acho que não. Eu acho que não. É aquele que nunca muda. Teve uma fase na igreja que tinha uma jovem na igreja, já teve 2 fases assim na igreja, com 2 pessoas diferentes. De vez em quando, problema, pastor está com um problemão ali, teve uma conversa, já dizia, é fulano de tal, Como é que o senhor sabe, o senhor é profeta? Não, já sabia quem era a peça. Aí lá vinha um pastor com o extintor, apagar o incêndio, vem cá, vamos conversar aqui. Jesus, o cabelo vai ficar branco. Aí a irmã chegou um dia comigo, pastor, eu vou mudar de cidade, poxa, estou tão triste. Aí eu, obrigado Jesus. E ela acabou, foi uma paz na igreja. Aí depois de um tempo apareceu de novo, a minha irmã, olha, quando eu bati o olho, minha perna tremeu. Oh Jesus. Aí quando está passeando. Estou passeando, graças a Deus, bom passeio. Segundo sinal. Ainda 1 Coríntios capítulo 3. Agora eu quero ver com você o verso 2 e o verso 3.
Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais, agindo como mundanos. Segundo sinal, crianças na fé, de vez em quando estão envolvidos em probleminhas. De vez em quando estão envolvidos em probleminhas. De vez em quando um probleminha, uma fofoquinha. Irmã, eu não iria falar, sabe? Mas sabe o que é? Isso é coisa de criança na fé. São pessoas ali mais sensíveis. Ninguém veio me visitar. Ninguém gosta de mim. O pastor não veio aqui em casa. Eu fiquei doente. Uma ovelha desgarrada. Imagina se o pastor for visitar todo mundo da igreja. Não vou fazer outra coisa na vida, não sei na casa dos irmãos e engordar. Vão ser duas coisas. Eu vou na casa da irmã e vou engordar, porque olha, a gente come quando vai na casa dos irmãos, né? Não tem jeito. E aí a irmã está lá triste, mas o que tu tem? Essa florzinha de Jesus. Né? Pessoas sensíveis. É sinal de infantilidade cristã. Só vivem probleminhas. Eu estava me lembrando hoje à tarde de uma pessoa que de vez em quando aparecia algum problema. Quando ele me procurava, eu já sei. É o fulano e a fulana, não é? É verdade, pastor. Fulano é fulano. Você é profeta, pastor? Não, irmão, já sei. E eu fiquei feliz porque parou com o tempo, entendeu? Parou com o tempo. Isso é sinal que cresceu. Isso é sinal que cresceu. Não quer dizer que essa pessoa não vai errar de novo. Não quer dizer que vai tropeçar novamente. Mas quando aumenta o intervalo de tempo entre um probleminha e outro, é sinal de crescimento. Eu fico tão feliz quando tem casais que eu acompanho, aí a gente depara acompanhamento, aconselhamento, né? Cada tá legal, aí depois demora uns 3 meses, aí aparece, passou tudo de novo, não tem jeito no meu casamento. Aí eu pergunto, faz quanto tempo que você não brigava? Ai, pastor, desde aquela última vez, 3 meses? Ufa, vocês cresceram, antes era todo dia. Olha, cresceu, já fazem 3 meses agora. Isso é sinal de crescimento. Quando aumenta o intervalo entre um erro e outro, sinal de crescimento espiritual. Você está crescendo espiritualmente. Porque entenda, crianças na fé vão ter probleminhas. E um dos probleminhas da igreja de Corinto, até nós conversamos sobre a igreja de Corinto hoje, não é? E até compartilhei com vocês, 40 anos depois que o apóstolo Paulo enviou aquela carta, tinha um outro pastor de uma outra igreja intervindo em problema de divisão na igreja de Corinto. E o problema deles era o seguinte, não é? O apóstolo Paulo fala nesse capítulo 3, lá no versículo 4, pois alguns dizem, no verso 4, 3, 4, pois alguns dizem, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo. Olha que Paulo fala, não estão sendo mundanos? E de vez em quando tem aquele irmão, né? Eu não gosto muito do fulano não, eu gosto do Fredson. Mas do fulano eu não gosto. Eu prefiro o fulano quando era meu líder, não é? Agora a pessoa nem liga, nem manda o WhatsApp pra mim. Passa o dia todo ali sem receber nenhum zap. Não recebo nada, não é? Eu prefiro o fulano, eu prefiro quando era fulana, minha líder. Crianças na fé. Vou mudar de grupo, porque esse grupo aqui o pessoal nem conversa no WhatsApp com a gente, nem manda mensagem. Eu vou mudar de grupo. Eu prefiro fulano. Aí quando fala em multiplicação de grupo, olha, nós vamos multiplicar o grupo logo, vários grupos, viu? Vários grupos. É quando fala em multiplicação, não, eu não saio do fulano não, só fico com ele, eu prefiro ele. Crianças na fé. Agora você vai dizer, não é? Vamos multiplicar, irmão, vamos multiplicar. Aí se alguém abrir a boca, crianças na fé. Isso é coisa de crianças na fé. Preferências. Até você vai preferir mais um líder do que outro. Tem alguma coisa errada com isso?
Não. Desde que você não deixe de ver a nova pessoa como seu líder que Deus colocou na sua vida. As pessoas que são mais crescidas na fé não se importam com quem está na liderança, são apoiadores, estão juntos, estão ali para toda a obra. Conte comigo, vamos juntos. A criança na fé só vê o problema. Antes, quando era fulano que liderava, era tão bom. Mas o mais maduro na fé, o que podemos fazer para melhorar? Onde podemos melhorar? Procura soluções. Infantes estão envolvidos constantemente em probleminhas. Terceiro sinal. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios 13, 11. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Você acha que o apóstolo Paulo está falando da época que brincava de papagaio? Você acha que o apóstolo Paulo está falando daquela época que ficava puxando aquele rolo compressor na cordinha? Você acha que é disso que ele está falando? Não. Ele está falando de idade espiritual. E quando você olha o contexto que está inserido nessa fala do capítulo 13, você vai descobrir que é aquele contexto onde fala dos dons espirituais. Onde ele leva para o capítulo 13 o maior dom de todos, o amor. E no capítulo 14 ele fala como é que teria que funcionar aqueles dons dentro da igreja. Isso vai nos levar ao quarto sinal e penúltimo sinal que eu vou compartilhar com você dessa fase. Crianças na fé gostam de ver sinais. Esse é o quarto sinal. Crianças na fé estão em busca de sinais. Querem ver para crer. Crianças na fé precisam de uma confirmação. É por isso que nesses movimentos neopentecostais, às vezes ficam cheios de pessoas desesperadas que elas querem ver para crer. E o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 14, versículo 20, ele fala: irmãos, quanto ao modo de pensar, sejam crianças, com respeito, irmãos, deixe de pensar como crianças, com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. E aqui ele está falando de dons espirituais. A criança precisa ver. Eu quero ver, Senhor. Senhor, me mostra o teu anjo. Senhor, fala comigo à noite. Senhor, me dá uma revelação quando eu dormir. Ó Deus, por favor, me mostra o número da Mega Sena, Senhor. Eu prometo que eu dou 90% para a tua obra. Ó Senhor, me mostra. É com ele mesmo que eu vou casar, Senhor. Por favor, me mostra, Senhor. Me mostra. Manda um anjo me mostrar. Crianças pensam dessa forma. Mas a Bíblia fala que o justo virá pela fé. A gente não precisa ver para saber que Deus está nos protegendo. A gente não precisa ver os anjos nos guardando. Se Deus falou na sua palavra que o anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem, amém. Eu não preciso ver para crer. Eu não preciso ver. Deus falou na palavra, mas crianças precisam ver. Elas querem ver. Elas querem ver para poder crer. Aí começa com aquela brincadeira. Criança faz isso. Pega a Bíblia e ora: ó Deus, fala comigo, por favor, para a tua palavra, Senhor. Fala comigo, fala comigo. E tinha 40 côvados de largura, orando pela mulher dele, como é que seria? 40 côvados de largura, 120 de comprimento, falando da arca do Senhor. Crianças fazem isso.
Oh Senhor, me mostra, fala comigo. Você já fez isso muitas vezes? Você fez isso muitas vezes? Quando criança na fé, a gente faz isso. Que mostra comigo, não. Um adulto na fé, ele conhece a palavra de Deus. Ele sabe a vontade de Deus por observar a palavra, os preceitos de Deus. Não precisa ficar brincando. Ó Deus, agora, Senhor, que as tuas mãos, ó Deus, manda o teu anjo abrir a minha mão aqui no lugar que é para ser, Senhor. Eu quero, Senhor, que o Senhor me dê, Senhor, uma esposa. Me mostra como é que ela vai ser. Aí abre a Bíblia, lá na história de Noé. 20 metros de largura, 120 de comprimento, 12 de altura. Não, Senhor, me enganei, nessa não. Crianças na fé fazem isso. Eu quero que você se olhe durante essas nossas palestras que vou terminar semana que vem. Hoje eu não vou conseguir terminar. Eu sabia que não iria terminar. Mas eu quero que você se olhe. Eu quero que você se identifique em que fase espiritual você está. Porque uma vez que nós olhamos onde nós nos encontramos, nós podemos crescer. Deus quer que a gente cresça. Você é um bebê na fé? Você é uma criança na fé? Não perca a semana que vem a parte 2 dessa conversa. Idades espirituais. Dê um abraço no seu irmão do lado. Diga a ele uma boa noite. Desejo uma ótima semana. Que Deus abençoe. Até a semana que vem, se Deus quiser.